Seja bem-vindo. Vamos aí falar sobre pena de multa, uma das formas possíveis para a aplicação da sanção penal. Nós vimos a pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direitos, e agora vamos falar sobre a aplicação de pena de multa. Você vai entender o que é essa multa, como o legislador a expressou, qual a metodologia que o juiz utiliza para impor essa pena de multa. Vamos verificar qual o menor valor possível para a aplicação de uma pena de multa no Brasil. Vamos ver o maior valor possível dentro da parte geral do Código Penal da aplicação dessa pena de multa. E, para isso, vou abrir slides em uma apresentação para que você possa acompanhar através de slides. A partir do momento em que há o cometimento da infração penal, do crime, surge para o Estado o poder de punir, o ius puniendi, um dever ser. Pode ser que o Estado consiga punir esse sujeito que praticou um crime. Um dever ser, pode ser que ele fuja, que nunca se localize ele, que nunca se descubra que ele foi o autor do crime. Mas, a partir do momento que há o crime, passa o Estado a ter esse poder-dever. Para que isso ocorra, há o devido processo legal. Princípios como a ampla defesa, princípio do contraditório, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, o interrogatório do réu, os prazos estabelecidos para apresentação de defesa, defesa prévia, defesa final. Tudo isso é dentro do processo penal. Mas depois desse devido processo legal, vai ter um momento que o juiz vai ter que decidir. Decidir pela absolvição, ou porque não foi o autor, ou porque não tinham provas suficientes da autoria, ou porque o crime não aconteceu, não existiu. Mas pode ser que a decisão do juiz, baseada no livre convencimento que ele teve em relação a todas as provas que foram apresentadas, que o juiz estabeleça, imponha uma sanção, porque perquiriu e viu que o sujeito foi autor daquele crime. A partir desse momento que o juiz vai aplicar a pena, ele vai verificar quais as penas possíveis de serem aplicadas àquele crime. O legislador estabelece pena, reclusão, pena, detenção. E pode ser que lá esteja também a pena de multa, ou pena privativa de liberdade, juntamente com uma multa. Para essa aplicação de multa, o juiz vai ter que ter uma metodologia, uma organização para a sua aplicação. É um sistema que o juiz vai utilizar para calcular esse quantum de multa. Que aqui no direito penal brasileiro, o legislador inventou uma terminologia chamada dias-multa. O cálculo de pena, de multa, é feito através de dias-multa. Genuinamente, ideia do legislador brasileiro. Sistema de aplicação da pena de multa é o sistema de dias-multa. É um cálculo que o juiz vai ter que ter para a pena em concreto, a pena de multa a ser aplicada. Fixação da pena. Com a condenação, inicia-se a definição da sanção oponível ao réu, efetuando-se o cálculo da pena. O legislador
apresenta um método de mensuração da pena que vincula o juízo, devendo cada etapa ser considerada e fundamentada. Toda decisão judicial, ela tem obrigatoriamente que ser fundamentada, motivada. Principalmente no momento que você está impondo sanção, restringindo algum direito. E o juiz, a partir do momento em que as provas demonstram que foi o autor do crime, o réu, ele é obrigado a impor a pena. Se não tem nenhum dispositivo que conceda o perdão judicial, essa pena é inderrogável. O juiz não pode dar perdão judicial àquele que cometeu o crime e que as provas demonstraram ter sido ele, e que não há nenhuma outra causa que possa extinguir essa punibilidade, do tipo perdão judicial, a prescrição penal, a morte do réu. Não. Então ele tem que impor a pena. E ele vai fazer isso em relação à pena de multa, seguindo uma metodologia que está disposta no Código Penal. A pena de multa é uma espécie de sanção penal. Nós temos pena privativa de liberdade, penas restritivas de direitos e temos a multa. A multa é uma espécie de sanção penal, de forma patrimonial, financeira, pecúnia, dinheiro, consistente na obrigação imposta ao sentenciado de pagar ao Fundo Penitenciário Nacional ou estadual de determinado valor em dinheiro. Então, o juiz determina uma sanção penal que é multa. Esse valor, esse dinheiro, essa imposição na sentença, ele vai pagar. A quem? Aonde é que se destina? A um fundo penitenciário. Se ele está sendo punido pelo Estado, alguns estados da federação, eles têm um fundo penitenciário estadual. Esse dinheiro vai para esse fundo. É uma conta aberta onde esse dinheiro é depositado. Vai servir para quê? Para organizar, estruturar projetos ao sistema prisional brasileiro, ao sistema prisional do Estado. Se é um crime federal, vai para o Fundo Penitenciário Nacional, que abrange a União, todos os estados. E vai fortalecer e poder organizar, estruturar o sistema penitenciário federal. Combinada no preceito secundário do tipo incriminador. A pena de multa está no preceito secundário, onde está lá descrito a pena, porque tem que haver a definição legal de acordo com o princípio da legalidade. Essa pena, ela pode estar de forma isolada, o legislador diz qual é o crime, e em seguida, no preceito secundário, diz pena, multa. Isoladamente, só multa, multa. Alternativamente, pena, crime, pena de detenção de 1 mês a 6 meses ou multa. O juiz vai ou aplicar a pena de privação de liberdade ou a pena de multa, porque é alternativamente. Se for cumulativamente, pena, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Ele é obrigado, além de impor a pena de privação de liberdade, a pena de multa, a impor o quanto também de pena de multa. Cumulativamente, a pena privativa de liberdade. Ou substituta da prisão, combinado no preceito secundário do tipo incriminador, ou substitutiva da prisão, conforme o artigo 44 do Código Penal, que nós vimos, quando o legislador, quando o juiz atribui a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E aí pode, como pena restritiva de direito, haver a substituição dessa pena por uma pena de multa. Aí nós estamos vendo o ex-senador Luiz Estevão foi condenado a pena de 3 anos e 6 meses
de reclusão, no regime semiaberto e multa de 3 milhões. Crime de falsificação de documento público com o desvio de 200 milhões da obra da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Os crimes pelos quais o Luiz Estevão foi condenado eram crimes onde foi estipulado pena de privação de liberdade e multa. O juiz, quando condenou nas penas privativas de liberdade, que foram 3 anos e 6 meses, e também há uma pena de multa que foi calculada e estipulada em concreto no valor de 3 milhões. O Thiago está contando aqui uma situação. Um colega foi preso em flagrante com pássaros silvestres, pelo IBAMA. Aí foi estipulado como pena uma multa e prestar serviço em um lugar. Aí, certamente, prestar serviços à comunidade como pena restritivas de direito. Ele, até hoje, não pagou essa multa. O dinheiro, o que pode acontecer se não pagar a multa? Tiago, excelente pergunta. Obrigado pelo questionamento, pela participação. Nós vamos ver nos dispositivos penais, e aí tem muito também da questão do pacote anticrime de 2019, dezembro de 2019, quando foram alterados alguns dispositivos que hoje em dia se pacificou essa situação. Então, mais à frente, nós vamos ver quais as consequências do sujeito não pagar a pena de multa que lhe foi imposta. No artigo 49 do Código Penal, nós temos dispositivos tratando sobre a pena de multa. Então, o artigo 49 vai dizer a você o seguinte: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário, seja ele nacional ou estadual, né, que é em detrimento da condenação, foi condenado, estava lá estabelecida a pena de multa, o juiz está impondo essa pena, um quanto em dinheiro, e vai ser destinado a um fundo penitenciário, uma quantia, um valor fixado na sentença, está lá descrito, estipulado na sentença penal condenatória o quanto de multa, e calculada em dias multa. Notem, o legislador está te dizendo que o cálculo é em dias multa. Professor, mas o que é dias multa? Dias multa é o sistema criado pelo legislador penal brasileiro para quantificar o quanto de pena de multa. Se chama sistema de cálculo dias multa. Esse é o nome. Dias multa é o sistema de calcular o quantum de pena, que é que o réu, que o condenado vai ter que pagar, onde esse valor, esse pagamento, vai ser destinado a um fundo penitenciário, ou nacional ou estadual. Isso é o dias multa. Como calcular esse dias multa? Seguinte forma: será no mínimo 10 dias, no máximo 360 dias multa. Professor, ainda não entendi tudo, não. Claro, a gente está começando e o legislador está te jogando informações. A partir do momento que você tem todas as informações, é que você vai compreender como calcular o dias multa. Mas, por enquanto, ele só está te dizendo que existe um patamar mínimo e um patamar máximo para esse cálculo do dias multa. No mínimo, 10. No máximo, 360. Então eu tenho que pegar e entender que o legislador me deu um patamar mínimo e um patamar máximo.
Mas quanto é um e quanto é outro? Não, aí são cenas dos próximos capítulos. Mas por enquanto o legislador te deu isso. O mínimo é 10, o máximo é 360. Você tem esses dois patamares. Aí você bota a calculadora de um lado, bota papel, lápis, borracha, porque você vai fazer cálculo. Mas o primeiro cálculo que você vai ter que ter é que o dias multa, o mínimo é 10, o máximo 360. Primeira informação. Parágrafo 1º. O valor de dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Professor, não entendi ainda dias multa. Não tem como. Se você é a primeira vez que você está vendo esse tema, é mais uma informação que o legislador está te jogando. Você vai ter que captar, que colocar ali dentro das suas regrinhas para entender o cálculo, porque a gente está fazendo cálculo. Ele está te dando regras para você calcular. Ele te deu no CAPT 10, 360, ok. E agora está te dando outro valor do dia multa. Não vai poder ser inferior a 1/30 do salário mínimo. Professor, como é que eu consigo saber quanto é 1/30 do salário mínimo? Fácil. Primeiro você descobre quanto é um salário mínimo. Ah, professor, um salário mínimo é R$ 1.100. R$ 1.100 é um salário mínimo. Ok. E como é que eu calculo 1/30 salário mínimo? É só você dividir 1.100 por 30, que aí você tem 1/30 do salário mínimo. Tranquilo. Então, teve esse valor, você vai saber que não pode ser inferior a esse patamar, 1/30 salário mínimo, e nem superior a 5 vezes esse salário, que é multiplicar 5 por 1.100. Você tem mais uma regra trazida pelo legislador. Então, você já está aí com duas regrinhas. Só que você vai ter que saber como utilizar essas regras. Mas você já tem duas regras para o cálculo do dias multa. Mínimo 10, máximo 360. E o valor de cada dia multa, ele não pode ser inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes o salário mínimo. Aqui o Marcos Valério, aquele operador do mensalão, do esquema do mensalão, em 2013 foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 40 anos de prisão. 4 meses e 6 dias. Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, peculato e formação de quadrilha. Punido com a multa de 3.062.000. 3.062.000 em 2013. Em 2013 foi esse valor estipulado como pena de multa. Essa pena de multa aí, ele paga em relação a valores lícitos. Ah, não é que ele vai pagar com o dinheiro que ele roubou, que ele desviou, não. Não pode. Esse dinheiro desviado, esse dinheiro de roubo, ele é confiscado pela justiça. Ele paga com o dinheiro lícito dele. Se ele tiver dinheiro lícito, é com esse dinheiro que ele vai pagar a pena de multa. Critérios especiais da pena de multa. Professor, eu não entendi ainda o que é pena de multa. Não, você está compreendendo porque você já tem duas regras, segurou essas regras aí, e aí a gente vai para as etapas. Porque ali foi a primeira fase. Primeira fase você identificou duas regras. Patamar mínimo, patamar máximo, 10, 360, e o valor de cada um desses dias multa, entre 10 e 360, não pode ser, cada dia, menos que 1/30 do salário mínimo e nem o máximo 5 vezes o salário mínimo. O artigo 60 do Código Penal vai te dar os critérios especiais da pena de multa. Então, diz o artigo 60.
Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Boa informação. O juiz não é um poder discricionário. Não é ele pega, dormiu bem ou dormiu mal, não. Ele tem metodologia, é um procedimento que ele tem que fazer, efetuar para chegar ao cálculo da pena de multa. Então, para essa fixação da pena de multa, ele deve atender principalmente a situação econômica do réu. É o Abílio Diniz, é o Zé da esquina. Então, ele tem que verificar essa situação econômica para pontuar a pena de multa, para fazer os cálculos. Outra informação. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Se teve lá o patamar de 30 a 360, aí botou em 360. Teve o patamar de um trigésimo salário mínimo, 5 vezes o salário mínimo. Então, 5 vezes o salário mínimo. Aí tem 5 vezes o salário mínimo, 360. Se depois de todos os cálculos que ele tenha feito, para o réu, em virtude da riqueza, esse valor ainda seja insignificante, irrisório, ele pode aumentar essa pena em até 3 vezes, até o triplo. É mais uma informação que você está tendo. Algumas informações foram repassadas para que você comece a ter essas regras, essas informações, e depois desenvolver como é feito esse cálculo da pena. Cálculo do valor da pena de multa. Vamos encontrar o valor da pena de multa. Encontra-se o número de dias multa, de 10 a 360 dias multa. É o que nós vimos como primeira regra. Encontra-se o número de dias multa, de 10 a 360 dias multa. Tá, o que eu vou levar em consideração? De acordo com o artigo 49, caput do Código Penal, levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59. Para a primeira fase da dosimetria da pena de multa, o juiz vai ter que levar em conta, para calcular o quanto de dias multa, entre 10 até 360, essas circunstâncias que estão dispostas no artigo 59 do Código Penal. Quais são elas? Vamos ver. O juiz atendendo. Primeira possibilidade, que tem que ser valorada pelo juiz. Culpabilidade. A culpabilidade do sujeito. O quanto esse sujeito quis o crime, o quanto ele participou para o crime, como foi a ação dele, qual a reprovabilidade da ação dele. Então, isso vai ser avaliado. Os antecedentes criminais. Quantas condenações ele já tinha? Conduta social. Como é a conduta social dele? É uma pessoa que ajuda a comunidade, que ajuda projetos sociais, ou muito pelo contrário? Personalidade do sujeito. É um sujeito agressivo? É um sujeito que tem um comportamento amável, afável? Motivos do crime. Praticou isso por conta de dinheiro, mas era um dinheiro para pagar droga ou era para pagar a cirurgia da vovó? Motivos do crime. Circunstâncias do crime. Foi à noite, foi durante o repouso noturno, a vítima dormia. Consequências do crime. Era uma pessoa que dependia daqueles recursos, era um aposentado que foi levado suas últimas economias.
Por conta do crime, a vítima teve um aborto? Quais foram as consequências do crime? Então, todas essas são circunstâncias judiciais que o juiz vai apreciar para calcular o número de dias multa entre 10 e 360. E aí estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação ou prevenção do crime. Depois, o valor de cada dia multa não inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário, devendo atender à situação econômica do réu. Multiplica-se o número de dias multa pelo valor de cada um deles. Você tem duas fases nessa metodologia para trazer em concreto a pena de multa. Primeira fase, encontra-se o dias multa a partir dessas circunstâncias judiciais do artigo 59. Você vai verificar personalidade, motivos, circunstâncias, comportamento da vítima, pronto, beleza. Verificou isso? Então tá, entre 10 e 360, eu vou calcular aqui todas as circunstâncias, vou estar dando 10 dias para cada circunstância. Se for positivo, para mais, se for negativo, para menos. Aí vou fazendo. Ah, deu 360, foi tudo desfavorável a ele. Não, foi tudo favorável. Aí vai no patamar mínimo, que é 10. Tudo desfavorável, vai 360. Segunda fase, depois de você ter encontrado o valor de dias multa, encontrou lá que foi um valor de 100. Aí você encontra agora, nessa segunda fase, pegou o 100, agora você tem que calcular o quanto de dias multa. Não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo e nem 5 vezes esse valor. E aí o que você vai atender para pegar esse cálculo? A situação econômica do réu. É só isso. Para você, essas são as regras. Agora, vamos pegar e para melhor compreensão, você vai calcular o menor valor possível de dias multa, de aplicação do juiz, qual o menor valor possível no direito penal brasileiro, e qual o maior valor possível de ser aplicado uma pena de multa, a partir desses critérios que nós verificamos para o cálculo da pena de multa. Resumindo, primeira fase, o objetivo, fixar o quantum de dias multa. Mínimo 10, máximo 360. O que você visualiza para pegar entre 10 a 360? As circunstâncias judiciais do artigo 59. Personalidade, culpabilidade, antecedentes, consequências do crime, motivos, consequências do crime para a vítima, motivos, tudo isso entre 10 e 360 que o juiz está lá calculando. Esse cabo é bom, esse cabo é ruim. Aí vai, vou ficar calculando. Chegando no mínimo, 10, máximo 360, mas eu fiz aqui meus cálculos. Com esse valor, calculei aqui, deu 100. Aí eu vou para a segunda fase. Qual o objetivo? Fixar o valor de cada dia multa. Mínimo, para cada dia multa, mínimo é 1/30 do salário mínimo, vou dividir o salário mínimo por 30, e o máximo 5 vezes esse salário mínimo. O que eu vou avaliar nessa segunda fase? Circunstância econômica, as condições financeiras do condenado. Se forem ótimas, maravilhosas, vai estar lá perto dos 5 salários mínimos. Se for ruim, vai estar no 1/30 desse salário mínimo. Vou dividir o salário mínimo por 30. E a multa é o resultado da primeira fase. Vou pegar os 100, lá que eu calculei, e multiplicar por esse valor da segunda fase, das condições econômicas do condenado. Vamos aqui para o cálculo do menor valor possível de aplicação de pena de multa no direito penal brasileiro,
conforme a parte geral do Código Penal, a não ser que tenha lei especial prevendo o contrário, prevendo de forma específica. Como lá para o cálculo de pena de multa em valores mais altos, nós temos algumas leis, elas são específicas, como a lei antidrogas, que tem um cálculo específico para a punição de pena de multa. Aí prevalece a lei especial de acordo com o artigo 12 do Código Penal. Mas, para a parte geral, o que nós temos é isso daqui. Menor valor para a multa. Primeira fase. O que o juiz foi observar? Mínimo 10, máximo 360. Então, o juiz levou em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, que, sendo consideradas favoráveis, fixou a pena em 10 dias multa. O juiz verificou que a personalidade dele era ótima, que não teve consequência nenhuma para a vítima, o crime dele, que os motivos pelos quais ele praticou o crime foram motivos nobres, que ele não tinha antecedente criminal, uma boa pessoa, projetos para o futuro, tudo emprego, tudo de bom em relação à figura do condenado. Aí o juiz, verificando isso, essas circunstâncias judiciais do artigo 59, colocou o valor de dias multa no mínimo. Não podia ser diferente, botou no mínimo. Qual é o mínimo possível? 10. 10 dias multa. Qual era o máximo possível? 360. Tudo foi favorável? Foi. Então é no mínimo. É 10 dias multa. Pronto, já sei o valor? Não. Você sabe só que na primeira fase foram 10 dias multa. Vamos para a segunda fase. Segura esse valor do 10 e vamos para a segunda fase. O que a gente vai levar em conta na segunda fase? Será considerada a situação econômica do réu. Ele sendo pobre, sendo miserável, o que vai acontecer? Vai ser no mínimo. E qual é o mínimo possível? 1/30 do salário mínimo. Qual é o máximo? 5 vezes o salário mínimo. Não, mas eu quero o mínimo, que ele é pobre, é miserável. Quase que o juiz tira o dinheiro do bolso para pagar a pena de multa que ele mesmo impôs. Ah, tá. Então, 1/30 do salário mínimo. Levando-se em consideração que o valor do salário mínimo é de R$ 1.100, nós vamos ter 1/30 do valor do salário mínimo, será 1.100 dividido por 30, que dá 36,6. Faço o que agora com esse 36,6? Que é 1/30 do salário mínimo? Você vai multiplicar pelo valor que você encontrou na primeira fase da dosimetria. Foi 10, foi 20, foi 30, foi 100, foi 50, foi 360? Não, foi 10. Todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 eram favoráveis, portanto, o indivíduo teve aplicado 10 dias multa. Então, vamos multiplicar esse valor da primeira fase vezes o valor da segunda fase. 36,6 multiplicado por 10 dá o total de 366. O valor de R$ 366 é o mínimo possível no direito penal brasileiro a ser estipulado para a aplicação de pena de multa. R$ 366. Professor, mas tem indivíduo aí que nesse valor tem. Aí a gente vai ver o que acontece, como foi a pergunta do Tiago, o que acontece quando o sujeito não paga, ou não pode, não tem como pagar. Um homem em Minas Gerais, pelo furto de chinelos, foi condenado a 1 ano de prisão, mais 10 dias multa. 3 instâncias precedentes, primeiro grau, juiz que o condenou, em primeira instância, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em segunda instância, e, em terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, fixaram o regime semiaberto para ele, porque já condenado antes por crime grave, outra subtração sem violência.
Nessa decisão, não foi vislumbrado que o fato tenha sido insignificante, em detrimento daqueles vetores que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu para o princípio da insignificância, e assim ele foi condenado. Se ele praticou o fato, é inderrogável que ele seja condenado. E o juiz, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59, estabeleceu em 10 dias multa. E depois, em detrimento da condição econômica dele, serem desfavoráveis, fez a multiplicação de 1/30 do valor do salário mínimo, que se fosse agora seria 36,6, vezes 10, que foi o valor encontrado em dias multa, com um valor estipulado em R$ 366. Visto, então, o menor valor possível, vamos examinar para que você possa entender melhor esse tema, o maior valor possível de aplicação de pena de multa, tendo por base a parte geral do Código Penal. Entretanto, porém, todavia, se uma lei especial vier a determinar uma outra fórmula de cálculo, a lei especial prevalece sobre a norma geral. Maior valor possível a ser estabelecido para aplicação de pena de multa. Primeira fase. Pois não, Leidiane? Quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Sim, professor, boa noite. Boa noite. Professor, em relação o cálculo, né, em si, eu compreendi como ocorre o cálculo da multa. Mas em relação à primeira fase, que é a análise daqueles, não sei se eu posso dizer precedentes, não sei, daqueles casos valorados que estão no artigo 59, né? Porque alguns são bem subjetivos. Em relação a casos práticos, para questão mesmo, questão de concurso ou questão mesmo, para a gente fazer análise em caso concreto, a questão, ela já traz que a questão dessa valorização, ou nós vamos ter que fazer em relação à primeira fase? Obrigado, Leidiane, pela pergunta, pela participação. Nós vamos ainda, quando do estudo da dosimetria da pena, voltar a falar, e aí de forma mais específica, em relação a todas as circunstâncias do artigo 59. Nós vamos ver cada uma dessas circunstâncias, examinar cada uma delas. Acredito que seja até a próxima aula. Vamos falar sobre a dosimetria da pena. E verificar como o juiz vai proceder em relação a essa interpretação. E muitas vezes adianta a você que o juiz tem dificuldades, porque ele não dispõe lá no fórum de gente suficiente para estar indo até a residência, entrevistando pessoas do convívio, vizinhos do indivíduo, para saber da personalidade, da conduta social dele. E o juiz tem que se virar nos 30, ele tem que fazer isso durante o processo. A partir de cada testemunha que for lá ser ouvida, ele tem que buscar esses elementos que, ao final, vão facilitar ele no momento em que ele vai fazer essa dosagem, essa dosimetria. Em relação à prova de concurso, como o examinador vem e lhe questiona, primeiro, esse tema da pena de multa não é um tema tão cobrado. É um tema pouco explorado pelas bancas examinadoras. Mas eu acredito até que possa haver, nesses próximos concursos, alguma coisa em detrimento do que foi alterado no tema
da pena de multa pelo pacote anticrime, que nós vamos já observar. E aí o elaborador da questão, Leidiane, ele vai acabar lhe especificando algo. Ele não deixa, ele traz dentro da descrição da questão algo específico, ele não vai lhe dar uma margem para a apreciação. Mas esses temas que vêm tratando de dosimetria da pena são de extrema importância para os concursos do Poder Judiciário. Quem faz prova para juiz não pode jamais deixar de estudar um tema desse a fundo. Mas o elaborador da questão da banca examinadora vai trazer já de forma específica. Espero aí ter auxiliado. O maior valor possível para a aplicação da pena de multa. O juiz vai analisar a primeira fase. O que ele vai analisar? Mínimo 10, máximo 360. Ele vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Antecedentes, conduta social, personalidade, consequências do crime para a vítima, motivos. Tudo isso ele analisa. E aí vai ter um patamar mínimo e um máximo. Vamos entender que foi tudo favorável. Vamos entender aí que era o Eike Batista e que ele nunca tinha tido antecedente criminal nenhum, um sujeito que ajudava instituições de caridade, um indivíduo que não tinha qualquer circunstância ruim quando o juiz foi realizar essa dosimetria penal. Tudo favorável. Então, estipulou, aliás, como a gente está falando aqui do maior valor possível, vamos imaginar hipoteticamente que o Eike Batista era um péssimo sujeito, que só fazia arruaça, que nunca ajudou ninguém, que muito pelo contrário, destruía todo mundo, os concorrentes. Pense aí na figura terrível. Pronto. Aí todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal foram-lhe desfavoráveis. E aí o juiz estabeleceu em 360 dias multa, nessa primeira fase, por força das circunstâncias do artigo 59. E na segunda fase da dosimetria, quando o juiz foi avaliar a questão financeira do condenado, ele verificou que ele era riquíssimo, extremamente rico. Então, estipulou no máximo 5 vezes o valor de salário mínimo. Vamos ver quanto deu. Levando-se em conta que o valor de salário mínimo é de R$ 1.100, o juiz pegou e multiplicou por 5. 5 vezes o valor de salário mínimo na segunda fase, obtendo um total de R$ 5.500. R$ 5.500 foi o valor encontrado de cada dia multa na segunda fase. E aí o que é que ele vai fazer? Vai pegar o valor da primeira fase, que foi estabelecido em 360, por todas as circunstâncias desfavoráveis, e esse valor é multiplicado. Multiplica 5 vezes o valor do salário mínimo, que deu 5.500, como foi o valor de cada dia, pega esse valor de cada dia e multiplica por 360. Valor da primeira fase vezes o valor da segunda fase. E aí você tem um resultado que é de R$1.980.000. Tá bom, mas R$1.980.000 para o Eike Batista vai fazer cócegas? Vai mudar a vida dele? Ele vai sentir esse valor? Em nada. Zero. Ele vai rir desse valor. E o que a gente pode fazer? Bom, pode pegar o artigo 60, parágrafo 1º, que diz lá que se
essa circunstância foi irrelevante, pode multiplicar até por 3 o valor final. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar e multiplicar por 3 em decorrência do artigo 60, parágrafo 1º, porque o valor é insignificante, é irrisório para o condenado. E aí, dá quanto? 3 vezes 1.980.000 dá um valor de R$ 5.940.000. Esse é o valor máximo possível de ser aplicado, levando-se em conta a parte geral do Código Penal. R$ 5.940.000. Esse pagamento da multa, conforme o artigo 50 do Código Penal, deve ser paga dentro de 10 dias, depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o pagamento a se realizar em parcelas mensais. Pode ser parcelado, não tem problema. No parágrafo 1º, a cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, quando A, aplicada isoladamente, B, aplicada cumulativamente, com pena restritiva de direitos, C, concedida a suspensão condicional da pena. Ok. Parágrafo 2º, o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família em relação a esse desconto. Vai descontando nos vencimentos, ok. Não pode esse desconto abranger recursos indispensáveis. O legislador não está dizendo aqui que não é para pagar, não é para ter a pena, não. É para ter a pena, só que o desconto não pode incidir sobre recursos indispensáveis. A Débora Seco, em 2013, acabou sendo condenada, isso a Globo não mostra, a pagar a multa de 5 mil por desvio de verbas públicas em ação de enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. Uma representação do Sindicato dos Enfermeiros questionava a contratação de profissionais pela Fundação Escola do Serviço Público, FESP. Identificou-se um esquema de fraude na qual órgãos do governo estadual contratavam organizações não governamentais, onde a atriz era proprietária juntamente com familiares. Uma condenação aí à pena de multa como sanção penal. O artigo 51, e é bom ficar atento a ele, trouxe uma mudança no Código Penal, advinda do pacote anticrime, que foi o pacote anticrime da Lei 13.964, de dezembro de 2019. Deixa eu ver aqui. Chegou uma pergunta, é o Tiago. Professor, nesse caso da Débora Seco, supondo que ela prestasse um concurso para forças policiais, essa condenação poderia impedir ela de entrar no processo seletivo, tendo em vista a fase de investigação social? Tiago, essa é uma possibilidade. Uma pessoa que tem contra si sentença penal condenatória, ela pode ser barrada na investigação social pela má conduta da pessoa, que demonstra uma índole. É possível? Sim. Muito se questiona acerca dessa possibilidade de barrar candidatos a concurso público em detrimento de investigação social, mas continuam, mas se continua essa prática. E todos os concursos, inclusive esse que já saiu edital para as Forças de Segurança Pública do Estado de Ceará, elas contam também com a fase de investigação social, para ver a questão da vida da pessoa. Ah, professor, mas foi o irmão dela que tem antecedentes criminais,
que é um traficante de drogas, e aí barraram ela na investigação social. Pode? Não pode. Não era o irmão? Não, mas o irmão, professor, é traficante, tá? Mas não tem um princípio na nossa Constituição que é da personificação da pena, da intranscendência da pena? Quem cometeu os crimes? Foi ele ou foi ela? Não, professor, foi ele. Mas não é ela que está fazendo o concurso? É ela, então não pode barrar essa pessoa em virtude do irmão. Mas até hoje tem a constitucionalidade dessa possibilidade da investigação social e ser fase, etapa do concurso público. E, por exemplo, o que os menores, o que o indivíduo tiver feito enquanto menor, se ele tiver praticado vários atos infracionais, essas más informações não podem vir a constar e serem alvos negativos para uma apreciação em relação à investigação social. Não pode. Só a título de informação. Artigo 51, que foi alterado. O artigo 51, ele veio com uma nova redação justamente para acabar com todas as dúvidas e celeumas, discussões que antes haviam. Pronto, não tem mais discussão, é desse jeito. E o que é desse jeito? Seguinte, transitou em julgado a sentença condenatória, ou seja, não cabe mais recurso, transitou em julgado, agora tem que cumprir. O que é que vai acontecer? A multa será executada. Tem que ser executada a multa. Perante quem? Perante o juiz da execução penal. Perante o juiz da execução penal. É o juiz da execução penal que vai executar essa pena de multa, é o que está descrito aí. Não é o juiz da fazenda pública, não. Não, aqui está dizendo perante o juiz de execução penal. E será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Então, está te dizendo aqui que vai ser executada pelo juiz de execução penal, juiz que é responsável pelo cumprimento das penas, e que as demais questões vão ser pelo Código Tributário Nacional. Prescrição, suspensão é Código Tributário Nacional. Porque vai ser considerada uma dívida. A pena de multa vai ser considerada como uma dívida ativa da Fazenda Pública. Como se uma dívida que você tivesse com a Fazenda Pública em relação ao teu carro que tu não pagou, o IPVA, o licenciamento, a uma dívida com o município, se fosse o município, o IPTU, que você não pagou, mas é dívida que vai ser executada. Por dívida, se você não pagar a dívida, tu vai preso? Não, não vai preso. Então, se eu não pagar essa pena de multa, eu não vou ser preso? Não, é dívida. Quem está dizendo que é dívida? É o legislador, no artigo 51, que está dizendo que é uma dívida. Vai ser considerado uma dívida. E se eu não pagar uma dívida, eu não vou preso. Então, se é uma dívida, essa pena de multa ela se transforma em uma dívida, eu não vou poder ser preso se eu não pagar. Mas eu vou ter que pagar e vai ficar como uma dívida da Fazenda Pública. É isso que está dizendo no artigo 51 do Código Penal. E aí acabou com tudo que é dúvida que antes existia. A legitimidade é a do Ministério Público e a competência é da Vara de Execução Penal para a execução da pena de multa. Acabou controvérsia. Em virtude da natureza de sanção penal, a pena de multa deve ser executada pelo Ministério Público no próprio juízo da execução penal.
Quando é que vai extinguir a pena? Quando é que o sujeito ele não deve mais nada para o Estado, porque já pagou a dívida? Extinção da punibilidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN número 3.150 do Distrito Federal, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições, perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo sua natureza de sanção penal. O Superior Tribunal de Justiça proferiu o informativo 671, alterando o entendimento sobre a matéria, acompanhando a Corte Suprema, entendendo que não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. Então, a extinção da punibilidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o sujeito está quite com o Estado por ele já ter cumprido a pena, não será considerado se o sujeito ainda não pagou a pena de multa, porque essa pena de multa ela tem uma natureza de sanção penal. Embora seja uma dívida ativa da Fazenda Pública, ela tem que ser paga para ser considerado como pena do crime cumprido, para ser extinta a punibilidade. Princípio da personalidade da pena e pena de multa. Ah, o sujeito morreu. Quem? O que foi condenado. Condenado a 5 anos de prisão e mais pagamento de R$8.000 de multa. Tá, morreu. E aí? Sim, e aí o quê? Não, a pena de multa. A pena que ele tinha que pagar, esses R$8.000, o que vai acontecer com ela? Os familiares vão ter que arcar. A herança dele, o que ele tiver, vai ser descontado no valor, essa pena de multa, esses 8.000. Como é que fica? Princípio da personalidade da pena. O princípio da pessoalidade das penas está esculpido no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que dispõe, abre aspas, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Fecha aspas. Doutrina. Tratando-se de desdobramento lógico dos princípios da responsabilidade penal individual, da responsabilidade subjetiva e da culpabilidade. A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor, mantém seu caráter penal, respeitando o princípio da pessoalidade da pena. Razão porque não pode passar da pessoa do condenado. Então, esse valor não poderá vir a ser transferido ao valor da herança. Em detrimento de quê? De que a natureza desse valor, dessa dívida, é uma natureza penal, de sanção a ele que cometeu o crime. Portanto, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esse valor, esse dinheiro da multa, era uma
pena, uma pena que não pode passar da pessoa do condenado. Então, os herdeiros não vão ter que arcar com esse valor. Não vão. Legislação especial. Legislação especial prevalece sobre a parte geral do Código Penal, que é o exemplo da lei de drogas, que tem dispositivos específicos e especializantes sobre a parte geral, sobre a questão da multa. Então, quando você vê lá na parte especial, em qualquer legislação especial, alguma coisa relacionada à pena de multa, é por ela que você deve seguir, porque a lei especial prevalece sobre a norma geral, conforme o artigo 12 do Código Penal. Exemplo, lei de drogas, primeira fase com limites especiais diversos do artigo 49 do Código Penal. Aqui o crime é do artigo 33, que trata do tráfico de drogas. A pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Se nós tínhamos lá 360 dias multa como o máximo na primeira fase, aqui nós vamos ter na lei de drogas 1.500 dias multa. Olha a diferença. Então, a norma especial vai prevalecer sobre a norma geral. Suspensão da execução da multa. Quando é que essa multa pode ser suspensa? Sobrestada. Fica aqui, segura. Segura aí, espera. O artigo 52 diz: é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Então, durante o cumprimento da pena, é possível haver uma doença mental na pessoa do indivíduo. E quem está acometido de uma doença tem maiores despesas. Se ele tem maiores despesas, pode ser que esteja pagando médico, pagando psiquiatra, pagando medicamentos. Isso daí vai interferir no sustento, no dinheiro dele. Essa pena de multa e essa dívida fica suspensa. A execução da pena de multa, que quem está avaliando é o juiz de execuções penais, vai suspender até ele recobrar a lucidez, a sanidade. Mensagem do Papa Francisco: ter fé não significa estar livre de momentos difíceis, mas ter a força para os enfrentar, sabendo que não estamos sozinhos. Na próxima aula vamos falar sobre a dosimetria da pena, entender mais como o juiz se comporta ao fazer essa dosagem, esse conta-gota e ter a pena em concreto. Então, pela paciência, pela boa vontade, obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço.